Amados, quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Nós vamos começar mais um estudo falando sobre aliança de sangue. Então, que você possa estar participando e compartilhando o vídeo. Eu creio que nessa manhã o Senhor tem algo fresco para entregar para a sua vida. Que o seu coração seja como uma terra fértil que venha acolher a boa semente e produzir fruto. Amém? Nós precisamos entender o que é estar em aliança, porque quando nós entendemos isso, ela traz verdades para a nossa vida, né? E nós conseguimos entender a dimensão que é isso. O Senhor, Jesus, ele mudou a nossa sorte através do que? Da cruz, quando ele derramou o seu sangue. Então, entender isso nos faz nos apropriarmos dessas verdades conquistadas na cruz e faz nós usufruirmos das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? E por que sangue? E por que tantas alianças foram feitas? O sangue, amados, para Deus não é algo ruim e nem repugnante, pelo contrário, o sangue ele representa vida, ele representa reconciliação, ele representa paz, acesso, redenção, justificação, santificação, cura, proteção. Ele representa vitória. E o que é a aliança? Aliança é um acordo mútuo pelo qual duas pessoas entram no mais íntimo, no mais duradouro e mais sagrado dos contratos. Ela é permanente, é inalterável, é irrevogável. O mais importante pacto e profundo acordo, pois as partes envolvem suas próprias vidas. E eu posso colocar aqui como exemplo os missionários na África, na Bíblia também Josué e Gibeonitas, Jonatas e Davi e dentre outros, né? E quando nós olhamos para o cenário inicial, o homem ele foi criado em aliança. Quando eu falo que eu estou em aliança, eu estou dizendo, estou me referindo, eu que estou em relacionamento, né? Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de compromisso, Deus é um Deus de acordo, é um Deus da verdade, amém? Ele é um Deus maravilhoso. E o homem, ele não foi criado como as coisas. Deus, ele cria a terra, ele dá uma voz de comando a cada um. Haja luz, haja trevas. Mas o homem, ele foi criado de uma forma diferente. As coisas foram criadas para que o homem usufruísse delas, né? Deus cria esse cenário, o jardim do Éden, para que o homem vivesse, né? Para que o homem governasse. Então o homem, em Gênesis 1:26, quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali ele foi gerado em aliança. Ali ele foi gerado em relacionamento. Foi gerado para viver em comunhão com o seu Pai. A Trindade, ela estava envolvida nesse processo. E o Senhor ali, ele vai dando algumas características, vai dando algumas essências, né, dele para o homem. E quando ele sopra o fôlego de vida, ou seja, ele está dizendo, tem que nascer de mim, tem que ser do mesmo tipo, né? Tem que ser imagem e semelhança, né? Esse cenário é da primeira aliança chamada adênica, aonde o pecado ainda não entrou, né? O Senhor, ele sempre vai chamar o homem para entrar em aliança. Quando Deus ele retira uma costela de Adão para criar Eva, para ser a sua ajudadora, ali é um derramamento de sangue. Então foi estabelecida a aliança de sangue, já fazendo uma tipologia de Jesus e a sua igreja.
E aí o jardim foi todo criado nesse ambiente para que o homem vivesse em comunhão com seu pai, que vivesse em comunhão com o Criador. E nessa aliança foi dado um selo, que é a árvore da vida. Amados, a árvore da vida foi colocada no meio e a ordem era que ele podia usufruir de tudo que tinha ali, menos comer do fruto daquela árvore. E eu acredito que o Senhor não colocou aquela árvore ali para que tentasse Adão e Eva, até porque Deus não tenta ninguém. Ou colocasse aquela árvore ali para que ele fosse testado, fosse um teste. Não. Eu acredito que à medida que o relacionamento deles fosse crescendo, fosse se tornando mais íntimo, Deus ele ia no momento certo acrescentando informações para que Adão e Eva crescessem nele. Amém? Então eu tenho certeza que chegaria um momento que Adão e Eva saberiam o porquê daquela árvore estar ali. Só faltava eles esperarem o quê? O momento certo. É a mesma coisa quando você gera um filho, o filho nasce, você vai dando nutrientes para ele, à medida que ele vai crescendo, que vai tendo idade, você vai acrescentando informações para aquela criança, né? E a criança ela vai se desenvolvendo. E a mesma coisa, Deus, eu tenho certeza que ele ia fazer com o homem e com a mulher, porque era a sua criação, é a sua imagem e é a sua semelhança. E como eu disse, Deus ele sempre vai chamar o homem para entrar em aliança. E eu quero destacar 8 alianças que nós vamos citar e trabalhar um pouquinho delas nesse estudo. Amém? A primeira é essa, a edênica, que eu já estou falando, que o homem é criado, o jardim do Éden é criado, Eva é formada. E vem a aliança adâmica, que é depois da queda. Essa é a primeira aliança redentiva, quando o pecado entra. Depois nós temos a aliança de Noé, a aliança de Abraão, a aliança de Moisés, a aliança palestina, a aliança de Davi e, por último, a superior aliança, a redenção plena, Jesus. Vocês percebem que essas 7 alianças é um pré-anúncio da 8ª, era sombra daquilo que estava por vir, porque a superior aliança, Jesus ele vem para estabelecer aquilo que não deveria ter sido perdido. Essa superior aliança, ela vai levar o homem ao caminho de volta da posição original que ele havia perdido. Em Hebreus 8:6, ele fala assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. É superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, o homem, ele acaba pecando. Eva dá ouvido à serpente, e aí entra a segunda aliança, a aliança adâmica. E aí, Gênesis 3, de 8 a 9, o Senhor começa perguntando: onde estás? Aqui, amados, essa pergunta não é porque Deus não sabia, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele vê tudo, né? Mas essa pergunta, ele já estava no campo espiritual, falando: Adão, aonde você está? Que você não está mais no lugar que eu deixei, no lugar que eu preparei para você. Aonde você está, que não está mais em comunhão, em relacionamento comigo? Porque quando o pecado entra, vem a maldição. E com ela vem a vergonha, vem a culpa, vem o medo, sentimentos que não foram criados por Deus.
mas foi consequência do pecado. Amém? E aí, o homem e a mulher, eles fazem uma vestimenta para si, como se eles estivessem tentando resolver o seu problema, tentando fazer justiça própria ou tentando voltar para esse caminho. Só que quando o pecado entrou, eles morreram espiritualmente, porque o Senhor, ele não compactua com o pecado, a separação. Então aqui o Senhor, é por isso que é a primeira aliança redentiva, porque o Senhor vai mostrar para Adão o que viria, né? Ele já mostrando uma tipificação de Jesus, que Jesus ele viria e ele morreria por nós. Então ele, no versículo 21, um animal é morto, e a pele desse animal ele faz vestimentas para o homem. Aqui teve um derramamento de sangue, onde um animal inocente ele morreu, para que ele pudesse estar em aliança novamente, né, com o Senhor. E aí, essa vestimenta é como se Deus estivesse falando: sou eu que visto você. A aliança sou eu que chamo, porque ela é de cima para baixo. Amém? Deus, em sua onisciência, ele não foi pego de surpresa por essa situação, mas ele providencia uma maneira legal para restabelecer a comunhão e estabelecer o seu reino na terra. Então vocês começam a entender que a aliança edênica, ela é um pouquinho diferente da aliança adâmica. A aliança edênica, eles tinham um relacionamento puro, eles tinham um relacionamento sem mácula, sem pecado, eles tinham uma comunhão, uma intimidade. E aqui na adâmica, eles já têm um relacionamento que na verdade vem com a aliança, aonde tem que ter um derramamento de sangue, né? E a aliança aqui, ela cria um caminho entre o céu e a terra. O homem passa a ter acesso a Deus e Deus ao homem novamente. É por isso que foram feitas tantas alianças no decorrer da história de Israel. A aliança, amados, aqui é como se fosse um guarda-chuva. A hora que eu abro o guarda-chuva, eu entro debaixo dele, eu sou protegido pelo sol e protegido pela chuva. A aliança, quando Deus chama, que é de cima para baixo, quando Deus chama para entrar em aliança, é como se fosse um guarda-chuva. E o homem, quando decide entrar, ele é abençoado, porque a maldição entrou na terra. Amém? Então o homem, quando ele está em aliança, ele é abençoado com o Senhor. Ele tem no momento um acesso novamente com Deus. Amém? E em Gênesis 3, ainda falando do capítulo 3, no versículo 15, ele fala assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nesse capítulo, o Senhor começa a dar sentenças para os envolvidos naquele cenário. Ele começa a falar para a mulher, ele começa a falar para o homem, ele começa a falar para a serpente e para a terra. E olha que interessante aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Até aqui ele estava falando com Adão, que ele ia, a descendência de Adão ia ser inimiga da descendência da serpente. Só que ao mesmo tempo também ele fala, eu, descendente dela. Você percebe que aqui vem um descendente, que não é da descendência de Adão,
que ferirá a cabeça. Aqui já está mostrando que Jesus, ele é o descendente e ele virá de uma mulher e ele ferirá a cabeça. Então a serpente, o inimigo, ali ele estava prestando atenção e ele sabia que viria um descendente que feriria a sua cabeça. E ao longo da história, a gente começa a perceber que o inimigo está atento para ele saber quem é esse descendente que vai ferir a cabeça dele, porque foi dada uma sentença a ele, e isso ia acontecer. Então ele começa a acompanhar as alianças, para que ele veja aonde vai nascer o descendente, para que ele se planeja, ou ele tenta evitar isso. Amém? Então aqui já está falando sobre a vinda de Jesus, que Jesus é esse descendente. E por que teria que vir de mulher? Quando o Senhor dá essa sentença que fala que para Eva, que ela sentiria dor no parto, o Senhor, ele não poderia mais criar o homem como ele fez com Adão. Então, todo homem que viria agora teria que ser de uma mulher, né? A humanidade deveria vir de uma mulher. E Jesus, ele não poderia vir à Terra de forma diferente, porque senão Satanás ele ia questionar isso. Lembra que eu falei que Deus é um Deus de legalidade, Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de caráter imutável. Então aqui Jesus, ele não poderia vir de outra forma que não fosse de uma mulher. Amém? E nós vamos ver isso, que o seu nascimento, ele foi algo sobrenatural, porém, ele foi gerado no útero de uma mulher. Então, ele sai da terra, do jardim do Éden, mas ele sai em aliança com o Senhor, né? E eles constroem uma família, tem os filhos e eles passam essas informações para os filhos que eles estão em aliança. Porém, chega um determinado momento que é quebrada essas alianças. E a terra, ela começa num caos, ao ponto do Senhor querer destruir, porque os homens se tornaram muito maus. O pecado estava demais naquele lugar. Mas em Gênesis 6, versículo 8 e 9, o Senhor enxerga um homem que é justo, que é reto, chamado Noé. E aí vem a terceira aliança, a aliança de Noé. Você percebe que sempre é Deus que chama o homem para entrar em aliança. E esse selo dessa aliança é o arco-íris, né? Então ele chama, antes dele destruir a terra, ele enxerga, não porque Noé era o preferido dele, não, mas porque Noé tinha um coração reto. Noé decidiu ter um coração justo, andar com o Senhor, amém? E depois vem a aliança de Abraão. Essa aliança é uma das alianças mais parecidas com que nós vivemos hoje, né? Tanto que ela perdura até hoje. Em Gênesis 12, o Senhor chama Abrão, naquela ainda chamado de Abrão, para entrar em aliança com ele. Ele pede para sair da sua terra e ir para outra terra, e diz que ele será grandemente abençoado. E Abrão, ele obedece e ele vai. E o Senhor diz que a descendência dele seria numerosa. E no capítulo 15, nós começamos se a gente for ler, a gente vai perceber que Abrão começa a questionar o Senhor sobre esse herdeiro, porque ele já estava velho, porque desde que ele recebeu
essa promessa lá no capítulo 12 até o 15 se passaram muitos anos. Ele estava velho, a sua esposa estava velha. Então ele questiona de onde viria esse herdeiro, se realmente. E o Senhor ratifica essa aliança, dizendo que seria numerosa. E aí ele troca o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Amém? Então, aqui nós podemos ver que o Senhor ele entra em aliança com Abraão. E no capítulo 12, no versículo 6, ele fala que aparece a primeira palavra, crer. Então, isso foi imputado a Abraão, porque ele creu na palavra, ele creu na promessa, né? E Romanos 4, de 11 a 16, vai falando isso, que a fé foi-lhe creditada por justiça. E o selo dessa aliança de Abraão é a aliança da circuncisão. Só que tem um fato interessante nessa aliança. No capítulo 22, o Senhor pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Nasce o filho da promessa. No capítulos 18 e 19 nós temos o desenrolar dessa história. E aí no capítulo 22 o Senhor pede. Só que Deus nunca havia pedido sacrifício humano. E por que agora? Isaac era o filho da promessa, era o herdeiro. Só que Deus, ele sempre tem um propósito. Assim como ele colocou aquela árvore da vida no jardim do Éden, ele sempre tem um propósito. Cabe nós ao quê? A termos esse tempo para que a gente possa entender, e o Senhor vai falando conosco e vai nos acrescentando informações que vai chegando lá na frente, a gente consegue compreender aquilo que o Senhor quer. O Espírito Santo hoje, ele ministra em nossos corações, amém? Naquela época não tinha o Espírito Santo. Então Deus, ele já tinha em vista sacrificar o seu filho Jesus. E para isso, Abraão, ele tinha que abrir mão de Isaque. Por que isso? Porque eles estavam em aliança. Aquilo que era de Abraão era de Deus, e aquilo que era de Deus era de Abraão. E aquela situação onde Abraão leva Isaque para ser sacrificado, naquele momento, aquela atitude de Abraão, ele dá legalidade no mundo espiritual para que o Filho de Deus viesse à terra, para que Jesus viesse. Olha que lindo isso. Vocês percebem que tudo o Senhor faz tem um propósito. Tudo que a Bíblia está relatando, ela não tem um fio solto, porque tudo se encaixa perfeitamente, porque o Senhor é Deus de princípios, amém? Ele tem um caráter imutável. Então aqui nós vimos que essa aliança, é por isso que essa aliança é tão parecida conosco hoje, porque através dessa aliança, houve uma legalidade para que Jesus viesse na terra. E aí, depois de Abraão, o Senhor vai reafirmando as suas alianças com Isaque, vai reafirmando a sua aliança com Jacó, que depois passa a ser chamado de Israel. Ele reafirma a sua aliança com José, né, que são chamados os patriarcas, né? Então essas alianças elas vão perdurando todo o capítulo de Gênesis. E chega em Êxodo, no capítulo 2, aonde o povo, ele se torna já escravos no Egito. E aí eles começam a orar. E aí fala que o Senhor se lembra da aliança que ele fez lá
com Abraão, com Isaac e com Jacó, né? E aí ele entra, ele vai e cria toda uma situação para que esse povo seja liberto. Então ele entra em aliança com Moisés. Amém? Mas isso nós vamos estar falando numa próxima aula, né? Porque nós temos ainda mais 3 alianças para estar citando. Então eu quero te motivar a estar lendo, a estar assistindo esse vídeo e compartilhando. Amém? Se você tiver alguma dúvida, esteja escrevendo para nós, para que a gente possa estar esclarecendo as dúvidas que surgirem. Mas uma coisa que eu quero deixar para você neste primeiro momento é que a aliança, estar em aliança, significa estar em relacionamento. E mesmo que o pecado entrou no mundo, as alianças são importantes, porque é através dela que nós somos abençoados, que aquele povo era abençoado. Então você começa a perceber a importância de estudar a aliança de sangue. Então que você seja grandemente abençoado neste dia, amém? E que a gente possa se ver na próxima aula. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.